Já imaginou ser a única pessoa certa em um mundo inteiro tomado pela injustiça? E se Deus falasse com você e te pedisse algo que ninguém entenderia? Algo que exigisse fé, coragem e paciência? Essa é a história de Noé. Muito mais do que um velho e sua arca, Noé foi um homem escolhido para um propósito grandioso: preservar a vida quando tudo estava prestes a acabar. Neste vídeo, vamos voltar no tempo e conhecer a trajetória completa desse personagem que marcou a história da humanidade. Mas antes, quero pedir gentilmente a sua inscrição. Começamos o canal há pouco tempo e quero continuar postando mais vídeos, mas preciso muito do seu incentivo com a sua inscrição. Posso contar com você? Por favor, inscreva-se no canal para receber mais mensagens de fé. Noé foi um homem comum, nascido em uma época extraordinária. Filho de Lameque, descendente de Sete, filho de Adão, Noé cresceu em um mundo corrompido, onde a violência, o egoísmo e a maldade dos homens haviam se tornado rotina. Desde jovem, destacou-se por sua integridade e temor a Deus. Em meio a uma geração que havia se desviado completamente do Criador, Noé permaneceu justo e fiel. Era um homem que andava com Deus, mesmo quando todos ao seu redor escolhiam o caminho contrário. O mundo em que Noé vivia estava à beira do colapso moral. A humanidade havia enchido a terra de corrupção, e Deus, triste com o rumo que sua criação tomara, decidiu pôr fim àquela geração. Mas entre toda a escuridão havia um raio de luz: Noé. Deus encontrou nele alguém digno de preservar a vida. Foi então que veio o chamado. Deus falou com Noé e lhe revelou algo impensável para a época. Haveria um grande dilúvio que destruiria tudo o que existia sobre a terra. Ele deveria construir uma arca gigantesca, um enorme barco de madeira, que serviria como refúgio para ele, sua família e um casal de cada espécie de animal. Noé não duvidou. Mesmo sem nunca ter visto chuva como aquela, mesmo sendo ridicularizado pelos que o cercavam, ele obedeceu. Trabalhou durante anos na construção da arca, confiando unicamente na promessa divina. Quando o tempo chegou, Noé entrou na arca com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles. Os animais vieram, guiados por Deus, e as portas foram fechadas. E então, a chuva começou. Por 40 dias e 40 noites, as águas caíram sem cessar. O mundo foi submerso, e tudo o que existia fora da arca foi destruído. Mas dentro havia vida, esperança e fé preservada. Após o dilúvio, as águas começaram a baixar e a arca finalmente repousou sobre o Monte Ararate. Noé soltou um corvo e depois uma pomba para saber se a terra estava seca. Quando a pomba voltou com um ramo de oliveira no bico, Noé soube que a vida renascia. Ao sair da arca, a primeira atitude de Noé foi erguer um altar e oferecer sacrifícios de gratidão a Deus. O Senhor, em resposta, fez uma aliança com ele e com toda a humanidade. Nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, colocou no céu o arco-íris. Noé viveu por muitos anos depois do dilúvio, plantou uma vinha e continuou a viver com sua família, vendo a humanidade se reconstruir a partir de seus descendentes. Sua história termina como começou, com um homem que, mesmo em meio à tempestade mais sombria da história, escolheu confiar em Deus. Noé não foi apenas o construtor da arca, mas o guardião da esperança. Seu legado ecoa até hoje como um testemunho de que a fé e a obediência, mesmo em tempos difíceis, podem mudar o destino do mundo. A história de Noé nos ensina lições profundas sobre fé, obediência e perseverança. Em um tempo em que a maldade se espalhava por toda a terra, Noé escolheu andar com Deus. Ele foi um homem justo em meio a uma geração corrompida. E isso já nos mostra que é possível permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. Por fim, Noé nos ensina que um único justo pode fazer a diferença.
Enquanto o mundo seguia em direção ao caos, foi a fé de um homem que preservou a vida na terra. Sua história é um lembrete de que Deus ainda busca corações sinceros e dispostos a obedecer e a servir a Ele. E essa foi a história de Noé. Espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, peço mais uma vez a sua inscrição. Que o Senhor soberano possa lhe proporcionar toda sorte de bênçãos. Desde já, muito obrigado e que Deus abençoe.